Olá, gente. Vamos apresentar um pouco sobre como foi a nossa experiência nesse exercício da matéria Construções 1, do professor Carlos Bonfim. Esse trabalho foi desenvolvido pelas alunas Daniela Caldas, Joyce Gomes, Vitória Sobral e José Santos. Bom, o primeiro desafio era encontrar uma obra que atendesse a todos os itens do edital. Encontramos na construtora Moura do B uma série de empreendimentos sendo construídos na cidade que poderiam ser uma possibilidade. A Moura do B é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Nordeste, com mais de 40 anos de atuação no mercado imobiliário, especialmente nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. Dentro dessas obras, a gente consegue destacar três. A primeira delas, a Infinity Salvador, é um empreendimento dividido em três setores. O primeiro deles é um retrofit de um prédio já existente, e os outros são dois prédios a serem construídos, um comercial e outro residencial. Outra obra acontecendo atualmente é a da Mansão Otton, um empreendimento de luxo, localizado na Avenida Oceânica, que ocupa 8.500 metros quadrados e oferece exclusividade com apenas 32 apartamentos de 572 metros quadrados. Por fim, chegamos ao empreendimento escolhido. Localizado no Horto Florestal, o PM Horto dispõe de 36 pavimentos tipo, 2 mezaninos, um pavimento térreo, 3 garagens, totalizando 42 pavimentos. Tudo isso implantado em um terreno de mais de 3.200 metros quadrados. O programa do empreendimento ainda se estende pelas áreas comuns, como piscina, spa, deck molhado, solário, quadra de tênis e poliesportiva, salão de festa, playground, entre outros. Reforçando a categoria de alto padrão do empreendimento, o edifício possui uma fachada que é marcada principalmente pelo formato orgânico de suas varandas, que em balanço oferecem leveza ao edifício. Os apartamentos são divididos em duas tipologias. Um com 173 metros quadrados, que dispõe de 3 suítes, e outro com 4 suítes, que totalizando possuem uma área útil de 203 metros quadrados. Após contato com a construtora, conseguimos fazer a visita no dia 30 de maio. E neste período, a obra encontrava-se na etapa de concretagem do primeiro pavimento tipo, e finalizando a concretagem de um pavimento de garagem aflorado. O canteiro estava mudando de nível, mais baixo da garagem para o nível do térreo, acompanhando e alterando de lugar ao longo do desenvolvimento da obra. Inicialmente, o canteiro está basicamente em containers. Após uma determinada fase da obra, ela se desloca para a própria edificação. Apesar das alterações de canteiro, no dia da visita conseguimos observar a construção de algumas áreas. Áreas de vivência, escritório técnico, almoxarifado, área de preparo de armaduras e argamassas, área de estocagem de materiais e locais de carga e descarga. Foi possível observar também a utilização de alguns equipamentos, como gruas, betoneiras, elevadores de cremalheira e ferramentas manuais de maneira geral. Os equipamentos apresentavam um bom estado de conservação, porém uma dificuldade apontada pelo engenheiro da obra foi a desatualização dos equipamentos disponíveis para execução. Ainda sobre o canteiro, como relatado pelo engenheiro responsável, o canteiro é um dos maiores desafios da obra. O armazenamento de material, por exemplo, é um item que exige muita organização e muita logística, principalmente na separação dos materiais que serão utilizados de acordo com cada etapa do cronograma de obra. E é de acordo com o cronograma que o canteiro vai se desenvolvendo e vai se alterando, desde o local onde ele será alocado até a construção de novos ambientes. Assim como em outras obras da construtora, o PM Horto optou por usar contêineres de vestiário e sanitários para o uso dos funcionários envolvidos. Outro ponto interessante que podemos notar na visita foi a distribuição de placas e sinalizações orientando as localidades do canteiro e os fluxos que deveriam ocorrer, principalmente na carga e descarga de material. Além disso, podemos notar uma série de instruções distribuídas no canteiro sobre o uso de EPI. Outro ponto interessante que podemos notar é uma área destinada à coleta seletiva, onde há a separação do lixo de acordo com o material, como madeira, plástico, papel, metálico e até detritos químicos. Instalada no acesso principal da obra, podemos notar uma placa identificando o empreendimento, contendo o nome do empreendimento, a empresa responsável pela obra, o quadro de áreas e o responsável técnico pela edificação e construção. O início da obra se deu pela demolição de 3 casas que ocupavam os lotes anteriores, onde será construído um novo empreendimento. Em seguida foi realizada a limpeza do terreno e então foi dado início à execução de todas as contenções da obra. Estas que foram feitas com estacas escavadas justapostas associadas às vigas de coroamento. E, enfim, após a terraplanagem, se deu início à execução da fundação da edificação, com o uso de estacas metálicas, que estavam previstas para descerem 16 metros, porém algumas desceram 22 metros. A sondagem que foi realizada no terreno foi pontual, então acabaram não conseguindo prever 100% de certeza como o solo era composto. Devido ao tipo de solo do local, que deveria aguentar a carga de um edifício de 42 pavimentos, foi optado pelas estacas metálicas. Além de possuir uma maior resistência, elas conseguem diminuir a área do bloco de concreto da fundação, ou seja, menos concreto e menos gasto com água no processo. A construtora dispõe de uma equipe própria para todas as etapas de construção. A única empresa terceirizada contratada é aquela responsável por aferir a qualidade do concreto utilizado na obra. A própria construtora realiza esses estudos, porém se utiliza dos dados cedidos pela terceirizada para fazer uma segunda verificação de segurança. A estrutura da edificação é executada em concreto armado com laje nervurada, suas vedações em bloco de alvenaria e cimento, sua fachada vai receber um acabamento em porcelanato e pastilha. Na fase de estrutura já podemos ver o espaço destinado às instalações hidráulicas e elétricas. A hidráulica, por sua vez, precisa de um sistema pressurizado de bombeamento de água. Sua construção propõe um sistema estrutural misto, em aço e concreto,
enquanto as vedações elas serão feitas em bloco cerâmico, drywall e bloco de concreto, a depender de cada setor da construção. A obra teve início em junho de 2024 e sua previsão de término é em 2027, no mês de agosto, totalizando 3 anos e 2 meses de duração.